Freud, você sabia que o Freud não existia se não fosse a hipnose? Freud é um copião. A psicologia sequer existiria se não fosse a hipnose. Porque muita psicologia é baseada na psicologia analítica, que é baseado na terapia de Freud. Freud era médico. Psicanálise nasce da hipnose, né? Da técnica de hipnose. Exatamente. O Freud era neurocientista, e aí ele foi estudar com Charcot. Quem pesquisar sobre hipnose e olhar o toque de Charcot tinha uma técnica muito louca, que ele tocava na pineal da pessoa, e a pessoa tinha um evento catártico, né? E ela se resolvia muitas vezes ali e tal. E ele era um hipnoterapeuta muito avançado, ele entendia de energia, mesmerismo, várias coisas. E o Freud foi estagiar com ele. Aí, de repente, o Freud voltou de Paris, né? E ele foi estagiar com outro hipnoterapeuta, porque ele queria resolver o problema da histeria. E aí, depois que ele começou a entender isso que eu expliquei para vocês, a topografia da mente, como que uma coisa é, como que outra é, tal, e ele viu que ele era um péssimo hipnoterapeuta, ele resolveu criar a historinha dele. Aí ele subdividiu em vários nomezinhos, para ficar um pouco mais complexo, e aí começou a promover a hipnose de um jeito diferente, com efeito catártico, né, começou a falar um monte de bobagem. Por exemplo, ele fala que todo ser humano é neurótico, né? A neurose para a psicanálise por exemplo, ele falava assim naquele tem um livro que ele fez, né, que é o Mal da Sociedade, eu acho, onde ele fala isso. O mal-estar da Isso, o mal-estar da civilização, né? Que ele fala que o simples fato da gente cumprir o nosso propósito natural, que é viver em grupo, faz com que nós tenhamos que esconder determinadas coisas, porque o ser humano é mal de nascença. E esconder isso nos torna neurótico. Então, olha que ideia maluca, né? Não faz o menor sentido isso. Mas ele falava essas coisas. E, apoiado na ideia de Freud, a gente tem um cara que é muito famoso hoje, que é o Paul Ekman. Se alguém já assistiu aquele seriado Lie to Me, esse cara é um dos influenciadores desse seriado. Se alguém ficou sabendo daquele programa Spot, que era um programa que os Estados Unidos usavam para, através das microexpressões, tentar identificar quem era terrorista depois do 11 de setembro, esse programa foi mentorado por esse cara. Depois eles viram que era uma bobagem tremenda e apagaram esse programa. Mas esse programa foi criado por quê? Partindo desses entendimentos e de certas ideias, por exemplo, a ideia de que a emoção é algo inato nosso. O medo, ele tem uma conexão única dentro de você. A tristeza, o nojo, tem uma conexão única dentro de você. Que é o que esse cara acredita. Freud, Paul Ekman e outros caras. Eles começaram a tentar prever o ser humano. Como que é? Né? Então, teoricamente, se a pessoa está mentindo, ela faz assim. Teoricamente, se ela é um terrorista, ela faz assim, assim, assado, né? E ele criou essa dinâmica baseada numa coisa dele que chamava Facial Actions Coding System, né? Chama FACS, é um programa famoso que deu origem a essa coisa das microexpressões, do estudo das emoções, tal. Mas, na verdade... Tem um canal famoso disso, que é o Não Minta Pra Mim, que utiliza essa ideia das microexpressões. Isso, tem outro cara aí também muito famoso que faz isso. Isso, assim, é real. Ele deu a base para isso. Mas a estrutura que ele defende para fazer isso, ela não é bem assim, né? Então, o que acontece? Eles começaram a tentar entender. E eles afirmam, na verdade, desde Charles Darwin, se afirma que a emoção é esse troço inato. Então todo mundo tem o medo, a tristeza, o nojo, a raiva, isso, aquilo. E teoricamente isso é um botão que aperta, que tem a mesma estrutura fisiológica sempre.
A gente sabe que a emoção é algo inato. Realmente, nós temos as emoções. Mas o que a ciência diz, será que é isso? Vamos chegar lá numa conclusão. Então, esse cara coloca a emoção como algo instintivo, algo inato, algo que você não tem controle. Inclusive, ele é um dos responsáveis por esses emojis que a gente vê aí, né? As carinhas, né? O marketing usa isso. Por exemplo, se você quer vender que uma coisa é muito legal, uma viagem, um carro, uma coisa, geralmente tem alguém sorrindo. Porque tem a ideia de quem está sorrindo, está feliz, né? Mas desbancaram isso em laboratório já, vou falar depois disso, né? Então, caras como Paul Ekman, Steven Pinker, que também é um professor psicólogo de Harvard, o Paul Ekman é psicólogo também. Ele é vivo hoje ainda, eu acho, que eu me lembro, né? Eles defendem essa ideia de que nós temos um sentimento inato e que ele tem uma área física que corresponde exclusiva a cada sentimento. Mas o que que acontece? Hoje nós temos uma mulher chamada Lisa Feldman. Ela tem 2 palestras no TED muito legais. Ela também tem um livro chamado How the Emotions Are Made, né? Como as emoções são criadas, a vida secreta do cérebro. Ela está trazendo uma nova gama de informações, né, a respeito das emoções, que é quase a diferença entre a física newtoniana e a física quântica. Ela meio que está trazendo coisas totalmente diferentes, né? O que que ela fala? Ela fala que, na verdade, você tem a parte inata das emoções, que é essa energia, mas que de todo as emoções são construídas. E elas Isso, são individual. construídas culturalmente, né? Então, isso explica, por exemplo, por que que no Brasil o povo gosta de sofrer, né? Porque a gente foi ensinado a sofrência. E por que que, por exemplo, em países da África, se você morre, o povo fica feliz? Porque as pessoas desenvolvem esse entendimento emocional baseado na cultura, né? Só que ela não é uma pessoa assim, né? Porque hoje tudo é uma questão cultural, né? Esse negócio de ismo, gênero, é uma questão cultural. Ela não é cultural nesse sentido, né? Ela está falando que é uma questão de cultura no sentido de conjunto de hábitos e coisas que você aprende, experiencia, né? Comunidade, né? Isso, então ela trouxe essa mudança de paradigma. E ela também, ela é professora na a Faculdade do Norte lá dos Estados Unidos. Muito difícil pronunciar isso em inglês, né? Então ela criou a ideia do afeto. O afeto é o que fala como que a gente viaja na maionese e cria uma estrutura de realidade pessoal. O afeto é como nós construímos as nossas emoções e os pensamentos acerca das nossas emoções baseados nas nossas experiências. Intuitivamente, a gente fala do afeto quando a gente fala assim: você está olhando o mundo sobre os olhos do medo. Você está olhando o mundo sobre os olhos da raiva, da crítica. Por quê? As nossas emoções, elas influenciam diretamente em como a gente acredita que está a realidade. E eu não estou nem falando de apreciação sensorial. Eu estou falando de como a gente imagina que esteja mesmo. Porque, para deixar claro, a apreciação sensorial é captação de 2% de gama de luz do que existe disponível, que os olhos podem captar, que a gente diz que é realidade. Estou falando da tua interpretação. Sabe quando tu tá com raiva e tu olha para uma pessoa que tá sorrindo e tu acha que essa pessoa tá com raiva de você também? Tá rindo E de aqui você? depois, e aqui depois, quando você tá calminha, você vai conversar com aquela pessoa, você fala, nossa, eu pensei que você era mó chata. Isso é mó legal. É isso. Uhum. A pessoa tá vivendo
uma experiência em relação ao afeto, como ela constrói internamente as emoções e os processos cognitivos que faz com que ela perceba a realidade daquela forma. É por isso que quem é depressivo vê tudo cinza, tudo triste, tudo encolhido. A pessoa literalmente enxerga assim. Eu já tratei pessoas com depressão que na minha sala, a minha sala anterior, eu tinha um jardim fora. E a pessoa saiu da minha sala e falou assim: nossa, o cinza do céu está mais cinza. Eu falei, como assim? Ele falou, não sei, as cores estão mais nítidas. Eu falei, olha para aquele verde ali. Ela olhou e falou, cara, que planta bonita. Eu falei, mas como assim? Você passou pelo jardim aqui e não percebeu? Ela falou, não estou entendendo, mas o mundo está mais nítido. As cores estão mais vivas. Aí eu falei, gente, olha só o que esse povo fala é verdade, né? Essa coisa do afeto, ela é real. Né? Interfere a forma como a gente enxerga o mundo, né? E a gente vive isso. Isso, na verdade, é a explicação científica do porquê que a gente enxerga o mundo de uma forma totalmente individual. E eu passei por isso muitas vezes na minha vida. Frequentemente, as pessoas chegavam para mim. Desculpa o perdão para dar a palavra, né? Nossa, mas pensei que você era mó otário, você é mó legal, cara. Como assim? Falei, oxe, por quê? Não, você tem uma cara meio amarrada, você fala meio forte, meio sério, assim. Fala assim, quem vê cara não vê coração. Agora está vendo meu coração, são seus olhos, sua bondade. Então, o que que acontece? Esse fenômeno, essa interpretação equivocada da realidade, ela chama até de realismo da afetuosidade. E ela fala que esse processo, ele causa na gente uma cegueira experimental. Porque é literalmente isso que acontece. É uma cegueira experimental. Tem um evento que eu gosto de falar e de usar como exemplo. Por exemplo, vocês já devem ter visto alguém num evento de hipnose assim, fazer outra pessoa achar que uma pessoa que está lá não está mais. Uhum. Então o cara tá lá, de repente ele abre os olhos e a pessoa que estava na frente dele, ele não enxerga. Ele fala, não, só tem, era para ter 3 pessoas, ele enxerga 2, ele e outra pessoa. Isso chama negativação. É a mesma coisa que acontece quando você tá procurando a caneta. Você tá, gente, cadê a caneta? Cadê o lápis? Cadê o lápis? Põe o lápis na orelha, assim. Cadê o lápis? Eu não tô achando esse lápis, gente. Ou a chave do carro. Ou o óculos. Tá com o óculos no rosto. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Leonardo, você pegou meu óculos. Devolve meu óculos. O Léo tá fala, morrendo tá de rir nesse momento, porque acontece com de verdade. Então, é exatamente isso. Chama fenômeno de negativação. E Tá esse vendo? fenômeno... Tem uma explicação. E eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. No caso da Carol, que é uma mulher muito dedicada, você vai entender ainda melhor agora. Esse fenômeno de negativação, ele proporciona, ele facilita essa ilusão, essa cegueira experimental que a gente passa, né? E por que que ele acontece também? Fisicamente, o teu cérebro tem uma área que ela é responsável pelo seguinte. Ela pensa assim, o cérebro capta 11 milhões de bits de informação por segundo. Se eu coloco isso na mente consciente da Carol, ela explode. Então eu tenho que fazer o seguinte, vou separar 50 bits. E aí ela só consegue ver aquilo. Tem até um cientista que eu esqueci o nome dele agora, que ele desenvolveu uma pesquisa falando que nós só conseguimos prestar atenção em até 7 coisas ao mesmo tempo. E ele fala que é o número mágico 7. Eu esqueci o nome desse cara agora. Né? E você pode testar isso agora. Eu quero ver você prestar atenção na orelha esquerda, orelha direita, ombro direito, umbigo, 2 pés, e o que eu tô falando e no rosto da Carol ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Você começa a pensar, eita, como que eu... Você não consegue. Então a explicação científica para isso é essa. Quando você lota essa parte do seu cérebro, que chama sistema de ativação reticular, ele vai negativar outras coisas. Então, por exemplo,
se você passa por uma situação emocional, né? Vamos pegar a ansiedade, que todo mundo sofre de ansiedade, né? Todo mundo é meio acelerado. No lado negativo, porque ser acelerado é bom, do jeito positivo, do jeito certo, né? A pessoa começa a gerar essa energia e a amígdala libera cortisol. E o que o cortisol vai fazer? A experiência emocional da pessoa vai fazer com que a visão dela, que tem a visão fóbica e a visão periférica, vá diminuindo. Então a pessoa só começa a conseguir. Aquele número 7 começa a diminuir. 6, 5, 1, né? Até a pessoa focar só no que interessa. Porque é sobrevivência. Para você sobreviver, você não pode estar pensando se Marte é vermelho, azul, se o homem é homem, a mulher é mulher, né? Igual aquele rapaz que canta, porque homem é homem, menino é menino, né? Você não consegue. Então, o teu cérebro, ele vai se preparar para que você se defenda. Então, ele vai diminuir a ação do teu córtex pré-frontal, vai diminuir o teu raciocínio, vai diminuir tudo para você focar, ele vai concentrar o teu sangue nos teus braços, nas tuas pernas, para você bater ou para você correr, né? Isso é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno cognitivo. Mas também, quando você olha só pelo lado cognitivo, você acaba dando aquilo que a gente chama de viés. É por isso que as pessoas não conseguem compreender o que está fora da caixinha delas. Porque a mente, ela volta para esse mecanismo emocional que está dentro dela, e o cérebro vai limitar a realidade dela àquele mecanismo emocional. Então, por exemplo, vou contar um caso muito legal. Estava conversando com um cara que é engenheiro, e eu falei para ele, vamos assistir o documentário da Terra Convexa. O cara deu quase um mortal para trás. Que isso não existe, porque não sei o quê, eu sou engenheiro, e eu vou rasgar meu diploma. Eu falei, calma, cara, Só respira. assiste. Não, vamos assistir. Aí ele, não, porque tal. Falei, cara, todos os caras envolvidos nesse documentário também são engenheiros, e eles não jogaram o diploma fora. A ciência não está aqui para te dizer o que é verdade absoluta, ela está aqui para explicar o que acontece. E se ela não consegue explicar o que acontece, ela tem que evoluir, pô. Não é assim, você não vai cometer suicídio intelectual porque alguém contrariou o que você aprendeu. E aí eu falei assim, e vou te incentivar. Os caras estão dando 5 milhões se você provar que eles estão errados. Bora lá que tu fica rico, cara. É um negócio tão absurdo que nem o dinheiro motivou o rapaz. Ele fala, não. Toda vez que eu vejo ele, fala assim, vamos assistir? Já assistiu? Aí ele fala, não, tô ocupado. Tem um monte de coisa pra fazer. Emocionalmente, ele morre de medo de destruir a personalidade dele, que é uma ilusão. A própria personalidade é uma ilusão. É por isso que nos meus conteúdos, no meu canal, eu sempre falo para as pessoas sobre a identidade. A identidade está acima da personalidade. A gente entende em Dakla a identidade como padrão original. Nível cognitivo, nível mental, postura mental, emocional e cognitiva. A gente fala da parte física também, né? Mas estou falando desse. E você só consegue atingir esse estado em nível mental, em postura, se você resolver a tua personalidade. E a personalidade, ela traz as questões emocionais, as questões de crenças, tal, que distorce a realidade. De vida. Hã? A história de vida. Que é o que faz as pessoas serem tão manipuláveis. O afeto é o grande responsável pela polarização que a gente vive no Brasil nos últimos anos. A pessoa olha assim, ó, a Carol é do time de azul, então ela é assim, ela é nominalização, ó. Ela pega a nominalização, gente do time azul é assim, assado. Eu nem conheço a Carol, mas se eu descubro que ela é do time azul, eu já comungo ela. Sim. A pessoa não raciocina. E não percebe o jogo da manipulação que está acima
dessa discussão de polarização.